Bom sábado para você que está aqui, para você que está em casa. E vocês podem colocar para mim, Ale, o PowerPoint. Enquanto isso, se você quiser abrir a Bíblia em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 6, a Débora diz que o texto é forte, e é mesmo. O texto que ela leu está nos versos 11 para frente, mas nós vamos ler por que Deus deu aquele recado que ela leu aqui. Se você prestou atenção, prestou, se não, dê uma olhadinha aí no verso 11. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por que Paulo dá esse recado? Nós vamos descobrir agora lendo os versos 6 a 10. Diz assim, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, tá bom? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. E aí sim, o verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aquele que se julga estar em pé ou firme, cuide para que não caia. Então aqui, a gente vai descobrir por que aquele povo foi impedido de entrar em Canaã. E de repente, essas lições servem para a gente evitar os mesmos erros, né? Então você aí que é menino, menina, está na escola, já aprendeu com o Carlos que se acordar tarde e não puser o uniforme, vai ficar fora. Dançou, danou-se, eu fiz a mesma coisa, eu estava no 2º ano. Era o 2º ano. Como é que chama hoje? Os primeirinhos, 2º ano? Hã? Não. Ensino o quê? Fundamental, médio? Fundamental. Eu estava no que é hoje o 2º ano fundamental. E eu aprendi com os meus amigos. Quando eu cheguei na escola, ali nos primeiros dias de aula, eu aprendi como fazer uma pipa só com uma folha de papel. Já viu isso? Uma coisa incrível. Eu fiquei fascinado. E aí eu fiz também uma pipa, uma linha com um carretelzinho e dei a volta no quarteirão da escola. E aquela tinha uns 3 ou 4 comigo. Quem disse que a gente ouvia o sinal? Quando eu cheguei ali, quando eu percebi que não tinha mais ninguém em volta da gente, que eu fui para entrar na escola, estava tudo fechado já. Já tinha passado 1 hora quase, impedido de entrar. Então aprenda, né? Não faça a mesma bobagem. A ideia de Paulo é essa, é usar o Antigo Testamento para fazer a gente aprender alguma coisa. Então vamos lá. Por que eles foram impedidos de entrar? Não sei se você prestou atenção no texto. 4 itens: cobiça, idolatria, imoralidade, e eles puseram o Senhor na prova murmurando, reclamando. Então é um tema bastante simples. E a ideia é você meditar nisso no dia de hoje, ou na semana, se possível. E aí eu vou te dar não sei se é dica, vou te contar a minha experiência. Eu gosto muito de ler. Então, na minha cabeça, quanto mais eu ler, melhor. Eu não consigo, eu sei até quantas páginas eu leio por hora de cada livro. Então, se a página é grande, 20 páginas por hora. Se a página é menor, eu chego a 25, 30. Então eu acho, na minha cabeça, o volume importa. Mas um dia uma senhora chamada Ellen White, uma escritora do século XIX, disse assim, que às vezes é mais importante você focar mais no material e aquilo fazer, você incorporar aquilo na sua vida do que estudar muita coisa. E eu comecei a pensar, vamos tentar. E está me fazendo bem fazer isso.
Às vezes, a gente perde a chance de focar mais num tema e pensar aquele tema durante o dia. E incorporar isso na nossa prática, nos hábitos do dia a dia. Isso está me fazendo muito bem essa semana. Comecei a praticar esse negócio essa semana, de maneira intencional. Então, de repente, você pega um ponto ou dois e pensa sobre isso, tenta aplicar na sua vida. Esse é o objetivo dos temas de sábado. Senão, eles só servem para dar uma emocionada na gente no sábado de manhã e mais nada, não é? Então, pensa nisso. Foca aí e coloca isso na mente durante essa semana. Então, o primeiro verso diz que essas coisas se tornaram exemplo para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é cobiça? Cobiça, em primeiro lugar, é quando você quer satisfazer o seu ego, o seu eu. E eu também, né? Cobiça é quando o ser humano entende que precisa satisfazer alguma coisa sua. O que não está errado em si mesmo. Poxa, se você levantou hoje de manhã e escolheu o que ia comer no desjejum, coisas que te dão prazer, que você gosta, que são boas para a sua saúde, está certo, né? O seu eu, você está cuidando do seu eu. Não é esse o problema. O problema é que quando a gente extrapola todo o resto, né? Ou como é que eu diria isso? Quando você esquece todo o resto e o seu eu é o grande foco da sua vida. Nada mais importa. Quando o eu é o grande protagonista e só ele, aí a cobiça começa a ficar perigosa. Normalmente está associada aos desejos da carne. E hoje em dia, no século XXI, quando se fala em desejos da carne, a gente pensa em sexo e apetite, né? Parece que são os principais. A cobiça também é um desejo de possuir o que é do próximo. A Bíblia dá essa nuance, né? Quando você... eu acho que não é problema você achar, poxa, que legal que a função que a pessoa ocupa, né? O trabalho que ela tem, a faculdade que ela fez. Poxa, que bonita a esposa do fulano. Eu acho que até aí tudo bem. O problema é quando você começa a pensar, eu quero isso para mim, eu tenho que tirar outra pessoa da jogada. Aí fica muito séria a coisa, né? É claro que esse passo último, quero para mim e vou tirar outra pessoa da jogada, ela acontece depois de você alimentar muito a ideia da cobiça. Então a cobiça é extremamente perigosa, não dá para a gente dizer o limite, né? Por exemplo, essa escada, o limite é aqui. Então, quando eu vim apresentar a filhinha do Emanuel, eu lembrei que eu estava na beira do negócio aqui, falei, vai que eu tropeço e caio. Então eu dei uma olhada aqui para ver onde era o limite. Às vezes a gente olha o limite para poder ir até o máximo que dá, né? Quem de nós aqui que dirige na estrada, ontem quinta-feira eu fui resolver uns assuntos lá com meu menino em Engenheiro Coelho, lá no NASP, e a estrada Bandeirantes é 120. Quem de nós anda na Bandeirantes a 100, a 80? É 120, então eu vou até o limite que eu posso, né? Às vezes até passa um pouquinho, quando chega o radar eu dou uma diminuída. A nossa tendência é andar próximo do limite. Então, cuidado, porque a cobiça é muito perigosa nesse sentido. Às vezes a gente vai alimentando a cobiça até chegar a um ponto em que o desastre acontece. Bom, os israelitas, qual foi o problema deles? Eles começaram a sentir dificuldades na caminhada para Canaã e começaram a cobiçar aquilo que eles já haviam tido um tempo. Isso é uma coisa curiosa, porque eles eram escravos do Egito, e não deve ser fácil ser escravo. Eles queriam sair de lá, houve a promessa da terra prometida e eles foram. Mas quando as dificuldades começam a acontecer, e tem gente que não entende isso. Eu, às vezes, sou insistente nesse ponto porque eu acho que isso é importante. Tem gente que acha que se virar crente, tudo vai dar certo na vida dele. Se eu receber um sinal, eu já tratei desse tema aqui o ano retrasado. Se eu receber um sinal, se o passarinho pousar na janela, eu sei que essa é a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Cara, nem que ele te dê um sinal, nem que o passarinho pouse na janela, o que eu acho arriscado, mas nem que isso aconteça, nem que Deus apareça e diga, é esse o caminho, você vai andar um caminho sem nenhuma dificuldade. Me dá um exemplo de uma pessoa na Bíblia que mesmo fazendo a vontade de Deus, teve uma vida absolutamente tranquila. Me fala quem?
Não tem, essa pessoa não existe. Todas as pessoas, todos os personagens da Bíblia, mesmo fazendo a vontade de Deus, eles tiveram dificuldades. E o povo de Israel parece que não entendeu isso. Enquanto eles iam ao encontro da promessa, da terra prometida, e as dificuldades começavam a acontecer, eles pensavam como nós: "Oh, meu pai do céu, era melhor estar lá no Egito." E eles começaram a cobiçar algo que eles tinham deixado para trás. E isso teve implicações seríssimas na vida deles. Por quê? Porque fisicamente eu estou andando para Canaã, mas o meu coração está no Egito. Fisicamente eu estou sentado aqui na igreja, mas o que eu gostaria mesmo é de ter pego aquele emprego, mesmo que trabalhasse no sábado, eu ia estar rico, não ia estar passando as dificuldades que estou passando agora. Enfim, talvez você esteja aqui fisicamente caminhando para Canaã, mas esteja pensando: puxa, que bom seria eu estar em outro lugar, né? Talvez a gente tome decisões e depois se arrependa, sabendo que estamos fazendo o que é certo, mas o nosso coração diz: que bom que seria se eu voltasse que eu desse 2 passos para trás. Fazer a vontade de Deus nem sempre, quase nunca, vai te dar uma vida absolutamente livre de qualquer dificuldade. E a gente pode começar a cobiçar aquilo que nós deixamos para trás. Foi o problema deles. E eles tinham uma dificuldade séria, porque no deserto você quase não tem nenhum prazer, né? Coisa curiosa é que eu acho que ser escravo também não deve ter muitos prazeres. Mas quando eles começaram a caminhar para Canaã e o deserto era difícil, o que eles lembraram? O melão, o pepino, a cebola, a carne que estava lá. Eles focavam no que era bom lá no Egito. E esqueciam do lugar para onde eles estavam indo. Isso é uma coisa curiosa na Bíblia. A vida aqui é boa? Eu vou ser honesto com você, eu até gosto da minha vida. Se bem que a Josi sabe que eu reclamo bastante. Mas eu até gosto. Eu não tenho uma vida ruim. É uma vida até razoável. Não é como a vida de alguns de vocês, né? Mas é uma vida razoável. Agora, a coisa curiosa é a seguinte: a gente costuma dizer que o mundo, né, a gente tem que deixar o mundo, porque isso aqui não é bom. É claro que é, gente. Fala sério, se não fosse bom, o moleque ia. Por que o moleque quer ir na balada? Porque é legal, porque dá prazer. É verdade que o prazer é curto, ele dura pouco, então não compensa em vista do que a vida eterna promete. É legal ter uma vida de liberdade sexual? Deve ser, eu nunca tive, mas deve ser. Deve ser, porque é prazeroso. O problema é que isso não se compara ao prêmio da vocação da vida eterna. Então a vida no mundo é cheia de prazeres, é cheia de diversões, é cheia de luzes coloridas. E é bom viver a vida de pecado, ela dá prazer. O problema é que a gente está indo para Canaã. Você vai ter que escolher se quer os prazeres daqui temporários, transitórios. Paulo fala isso em Hebreus capítulo 10, a gente já tratou desse tema aqui no passado. Você tem que ver se o prazer transitório compensa em relação à vida eterna. E isso que os israelitas tinham dificuldade para enxergar. Eles estavam indo para Canaã, a promessa era grandiosa, mas eles tinham que deixar alguns prazeres. E a cobiça está intimamente relacionada com a satisfação, de novo, do eu, do prazer. O plano de Deus, diante dessa realidade, não parecia muito bom. E eu me identifiquei com essa ideia porque eu realmente já disse para Deus: Senhor, o teu plano é meio complicado da gente entender e às vezes da gente aceitar. Eu disse isso para ele já. Porque às vezes a gente nós nos encontramos em situações em que a gente fica pensando: mas será que servir a Deus é para isso? Eu tenho que passar por isso? Muita gente no Salmo, se você ler os Salmos com atenção, vai perceber que muitos salmistas reclamaram. O ímpio prospera, e a gente que é justo sofre. Está cheio disso dos Salmos. E eles não tinham luz suficiente. Aí Jesus, no Novo Testamento, veio e disse assim para os discípulos: olha, Deus manda chuva e sol para os justos e para os injustos. Então vocês sejam perfeitos, amem como Deus ama.
Deus ama os justos e os injustos. E os injustos têm bênçãos, não dá para negar isso. É só assistir a televisão, é só você sair no mundo, vai conhecer muito injusto aí que tem uma vida financeira de sucesso, aparentemente feliz. Então, Deus manda chuva e sol para os justos e injustos. E às vezes a gente pensa, o plano de Deus não é adequado, tem alguma coisa errada, eu sou justo e estou sofrendo. É assim mesmo, fica tranquilo. Você está indo para Canaã. Leia a Bíblia com atenção. E eu descobri, cada vez que quanto mais o tempo passa, mais eu descubro isso. O professor Ambel dizia o seguinte, olha, as teorias da sociologia, da psicologia, da matemática, da geologia, essas teorias estão por aí, e hoje mais do que nunca. E ele já dizia naquela época o seguinte, o que vocês precisam é conhecer a Bíblia. Se vocês conhecerem a Bíblia, lerem a Bíblia com atenção, que não é uma tarefa fácil, a Bíblia não é um romance, não é um livro tão fácil, tão gostoso de ler, eu admito. Então pega uma linguagem mais simples, pega uma linguagem mais moderna, mas leia a Bíblia. E você vai encontrar ali as respostas para as várias teorias que a gente tem hoje. E aí você vai começar a se conformar com o plano de Deus. Não tem outro caminho, gente. Com todo respeito, desculpa. Você está pensando que você vai passar pelas provas finais aí dos últimos dias. Só assistindo o sermão de sábado, lamento, eu acho que não vai dar certo esse negócio. A gente precisa ler a Bíblia com cuidado, com atenção, com paciência, para procurar as respostas para as perguntas que nos incomodam. Algumas delas não serão respondidas, mas a maioria será. E aí você vai começar a se conformar com o plano dele, vai ver que é assim mesmo. Mas o povo de Israel não teve essa paciência. Segundo ponto, idolatria. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Olha o eu de novo. A idolatria também está relacionada com o eu. Isso é uma coisa curiosa. O que é idolatria? Quando você presta culto a um ídolo. E eu pretendo falar disso aqui no dia 21 de agosto. A gente tem alguns ídolos modernos extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Paulo diz no livro de Romanos que os homens pegaram a Deus, tiraram do caminho e fizeram de alguma coisa da natureza o seu ídolo. E aí eles se corromperam. Hoje, o que você pode adorar que não seja Deus, que pode te corromper? Muita coisa. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus. Quando você tem que escolher entre ler a lição da escola sabatina, um texto bíblico, fazer uma oração e assistir o jogo, e assistir o programa de culinária, ou ir na academia, não sei. Quando você chega num momento em que você precisa, você não tem tempo para fazer tudo, certo? Você precisa escolher. Quando a sua escolha, quando você fizer a sua escolha, você vai saber qual é o seu Deus. Infelizmente é assim que funciona. A gente escolhe aquilo que é mais importante para a gente. Eu descobri na vida, na minha e na dos outros, que você sempre terá tempo para aquilo que é importante para você, que você valoriza. Pensa aí. Você deixa de fazer alguma coisa que você realmente valoriza, que você realmente acha importante, que te dá prazer? Você deixa? Não deixa. Mas nem a pau. Você dá um jeito e faz. Fica acordado de madrugada, não sei, mas faz. Então, a idolatria, infelizmente, é tudo aquilo que toma controle da nossa vida, que a gente vai escolher em termos finais. Quando você não puder, de jeito algum, fugir de uma escolha, o que você escolheu é o seu Deus. É assim que funciona. E isso é uma fantasia, né? O ídolo, no fim das contas, é uma fantasia que a gente cria para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir poderoso, para a gente ter prazer. Um dia, durante um bom tempo, o meu ídolo foi mestrado e doutorado. Eu tive que abandonar a ideia de um doutorado porque eu percebi que isso era o meu ídolo. Eu entendi que eu deixaria
Porque pastor não bate cartão, certo? Eu administro o meu tempo, o meu dia. E a luta não estava fácil entre deixar todo o estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, eu já tenho uns sermões prontos, vou me virar com isso aqui, e vou me meter num doutorado aí que eu estou sonhando. Essa decisão que eu tinha que fazer. Naquele momento, o ídolo do conhecimento, do diploma, da realização intelectual, ele competia com o imperativo. Cara, você é um pastor, você tem que entregar uma mensagem bíblica para as pessoas consistente. Você precisa dedicar tempo para estudar a Bíblia. Não importa se o seu sermão já está pronto, você tem que sempre crescer nesse sentido. Bíblia e Ellen White primeiro, que sobrar tempo você faz. Se sobrar tempo você faz. Essa era a minha luta. E quase que o ídolo do academicismo venceu, por muito pouco. Porque é aquilo que me dava a sensação de ser poderoso, de estar seguro, de se um dia me dessem um pé no traseiro e eu não tivesse mais um emprego na obra, eu poderia dar aula por aí, e eu também sentia muito prazer em estudar. Dá para entender o que eu quero dizer? O ídolo tem essa característica. Ele vai substituir aquilo que Deus está mandando você ser e fazer. Bom, poder pode ser um ídolo, pode. Prestígio. O que é prestígio, hein? Prestígio é o que os outros pensam que você é. Caráter é o que você é de fato. Prestígio é o que os outros pensam. Eles olham para você assim e pensam, que cara inteligente, que cara espiritual, que pessoa, que maravilha, que homem cheiroso, olha que mulher linda. Prestígio. Mas o que você é de fato, só quem mora com você sabe. Às vezes nem quem mora com você. Conhecimento pode ser um ídolo. Dinheiro, negócios, popularidade. Aliás, popularidade está na moda, né? As redes sociais, o que as pessoas lutam para ser populares, não está brincadeira. Por quê? Porque dá segurança, dá prazer, dá sensação de poder. Eu tenho tantos likes, eu tenho tantos seguidores. Isso é uma doença, cara. Uma coisa impressionante. Não vale nada, mas é uma doença que tomou conta das pessoas. Não é? Sexo pode ser um ídolo? Pode. Trabalho pode. Esporte pode. Lazer pode. Televisão pode. Internet pode. O próprio eu, no fim das contas, é que vai determinar o seu ídolo, se você der bobeira. Imoralidade. Terceiro item, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. O que é imoralidade? É falta de moralidade. Moralidade é o seguinte, seu código moral qual é? O nosso código moral, você que está em casa, se você for cristão, o seu código moral é a Bíblia. Os 10 mandamentos e os seus desdobramentos, certo? Você que está aqui também. Esse é o nosso código moral. Se você não for cristão, você que está em casa ou você que está aqui, você tem um código moral, dado pela filosofia, ou pela sociologia, ou pelo professor que te deu aula. Alguém te deu um código moral, seus pais te deram. Às vezes você nem sabe de onde veio, mas você tem um código moral. Quando você não obedece esse código moral, isso é imoralidade. É falta de moralidade. Isso pode se mostrar em uma ação, ou não, ou pode ficar só na cabeça. Os 10 mandamentos dizem isso, Jesus disse isso. Se você não mata o seu irmão, mas você odeia ele, se pudesse você estrangulava, isso já é, diante de Deus, uma transgressão do não matarás. Então, enquanto não se torna ação, a gente tem a impressão de que não é imoralidade, mas é uma quebra do código moral. Maus costumes, é mais fácil de identificar, né? A imoralidade. Mas o que é mais curioso é que em Levítico 18, enquanto eles caminhavam para Canaã, Deus deu algumas orientações para eles em relação à imoralidade. Parece que naqueles dias o que mais pegava era o assassinato e os pecados sexuais. Naqueles dias a atenção toda do povo estava nesses itens. Eu tenho a impressão porque eles não tinham a mente muito abstrata, né? O Antigo Testamento é tudo na prática. No Novo Testamento já é mais abstrato, assim. Jesus já veio e disse, olha, se você pensa já é problema, cuidado.
As intenções são avaliadas por Deus, não só as ações. Mas no Antigo Testamento eles não tinham esse esclarecimento. Então, era muito focado na prática. Então, me parece que o assassinato e os pecados de ordem sexual eram os que mais pegavam. E em Levítico 18, em alguns textos aparece a ideia de que o pecado contaminava as pessoas e a terra. Olha só. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações, que vou expulsar da presença de vocês. A terra ficou contaminada. E eu castiguei a sua iniquidade, a terra vomitou os seus habitantes. Vocês estão indo para Canaã porque eu vou expulsar aquela gente de lá. Por quê? Porque eles se contaminaram e contaminaram a terra. Eu estou mandando vocês lá porque vocês vão ser meus representantes naquela faixa de terra que é a ponte natural entre 3 continentes, África, Europa e Ásia. Ali é o lugar onde eu vou pôr meu povo, onde todo mundo vai ter que passar por ali, ali é o ponto. Então, só que não contaminem a terra. Vocês não podem praticar imoralidade, porque isso contamina vocês e a terra. Você entende que é um negócio muito prático, muito evidente. Isso precisa ser entendido por quê? Porque tem gente que, às vezes, já aconteceu, por exemplo, um rapaz chegou para mim e disse: Denis, eu não era adventista, eu tive um monte de namoradas, a gente transava, tal. Depois conheci a igreja, me casei, agora só tenho ela, tal. Será que eu estou contaminado? Você entende onde as pessoas chegam? Então, cuidado com essa ideia. O perdão não está aí para pagar o passado, né, cara? Tem que entender isso também. Então, a ideia de contaminação no Antigo Testamento era essa: quando você se coloca numa situação de pecado, fica ali e acha que está tudo bem. Deus disse: assim vocês contaminam a si mesmos e a terra, e eu não posso, vocês têm que ser santos. Sede santo como eu sou santo. Então, claro que você tem que ter uma vida regrada, mas o passado passou, não tem essa de estou contaminado para sempre. Cuidado com esse negócio, né? Enfim. Se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Você veja que Deus transferia para a terra. Por quê? Porque a terra era importante para o plano dele. Naquele país, naquele povo, nasceria o Messias. Aquele pedaço de chão, aquela família de Abraão, a gente estudou isso ao longo de um trimestre na lição do trimestre passado, a aliança. Família, terra, grande nação, Messias. Esse era o plano. O plano da salvação estava intimamente ligado com a terra de Israel. Então, eles tinham que ter uma consciência de que a prática deles contaminava a terra escolhida para que o plano da salvação acontecesse. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Que abominações? Isso não era só ato sexual, não. Eles ofereciam seus filhos a ídolos, sacrifícios humanos, era uma coisa horrorosa. Se você olhar para o que acontecia ao redor de Israel, nas nações pagãs, o estilo de vida deles era uma coisa que você hoje não admitiria. Então, quando eu vejo as leis mais duras do Antigo Testamento, eu entendo que Deus estava muito à frente, o povo de Israel estava muito à frente dos povos que moravam ao redor. As leis que ele deu parecem duras para os dias de hoje, mas para aqueles dias não havia outro caminho. A coisa em volta era terrível. Obedeçam aos meus preceitos, não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor. Aqui é outro ponto. Como é que a gente se contamina com o pecado? A partir do momento que eu experimento o mal, nunca mais a minha mente vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais. A partir do dia que você viu uma cena pornográfica, nunca mais sua cabeça vai ser do mesmo jeito. E essa é a realidade. O dia que você matar alguém, nunca mais você vai ser do mesmo jeito. Essa é a realidade. O dia que você ultrapassar algumas barreiras e for desonesto ou desonesta, nunca mais você será do mesmo jeito. Você vai sempre ter que lutar contra aquilo. Sempre, o resto da sua vida. Parece que tem gente que lida melhor com isso, né? Que parece que consegue superar. Mas eu conheço gente que
tanto física como psicologicamente, nunca mais foi a mesma pessoa. Vou dar um exemplo. Uma amiga nossa em Bauru, a família, eles fumavam antes de ser adventistas. Participaram do curso Como Deixar de Fumar, deixaram o vício, se batizaram, isso já faz o quê? 30, 40 anos. Pois ela diz que toda vez que ela vê alguém fumando ou entra em contato com o cheiro, ela sente o desejo de fumar. Outras pessoas parecem que realmente pegam até nojo em relação a isso. Cada um tem o seu limite, né? A sua fraqueza. Então, dependendo do pecado e da sua fraqueza, no momento em que você experimenta aquilo, nunca mais você será a mesma pessoa. Pode ser que, no caso do vício, você realmente se liberte e tenha nojo daquilo. Mas em outra área, talvez você não tenha tanta sorte. Então, por isso que o pecado é perigoso. Porque, nesse sentido, ele também contamina. Quando você experimenta, pode ser que naquela área, se for a sua fraqueza, suas condições físicas, psicológicas, etc., emocionais, pode ser que nunca mais você seja a mesma pessoa. Então, muito cuidado, né? Infelizmente, eu, se pudesse voltar no tempo, eu não faria algumas coisas que fiz, e eu imagino que você também não. O último item é não colocar o Senhor à prova. Lembra que eram 4 itens? Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. O que eles fizeram lá em Números capítulo 21? Reclamaram. Reclamaram de quem? De tudo, de Moisés, da situação do deserto, era uma confusão. O povo de Israel reclamava de tudo. E a murmuração parece que é essa maneira, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma maneira, segundo Paulo, de colocar Deus à prova. E o que é colocar Deus à prova? Quando eu reclamo, o que eu estou dizendo? Deus, faz alguma coisa. Do jeito que o Senhor está conduzindo, não está bom. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa dos Estados Unidos que acredita que a vacina é um plano diabólico para enfraquecer a mente da humanidade, para fazer com que a gente se submeta às ordens do Papa. Se você pensar isso, nem me fala, para a gente manter a amizade, tá? Brincadeira, eu nem sei porque eu falei nesse assunto, mas a impressão que eu tenho é a seguinte. Já sei porque eu toquei nesse assunto. É porque, na minha cabeça, a pessoa dizia assim, eu perguntava, mas da onde que você tirou essa ideia? Eu tirei de um vídeo que eu assisti e tal. Para ela, aquele vídeo fazia sentido. Gente, mas a igreja está atenta a esse assunto, a liderança está estudando isso. Já disseram para a gente, olha, a nível mundial, olha, se você quiser tomar a vacina, tudo bem, se não quiser também, né? Isso não é um assunto da igreja. Mas a igreja entende que a ciência, aliada com tudo que está acontecendo, não é uma coisa assim, não é contra os nossos princípios. Cada um é livre para fazer o que quiser, mas se você tomar, é bom, né? Tome a sua decisão. Não confio na igreja. A imprensa também está dizendo, ao nível mundial, que esse é um negócio que a gente deve fazer. Não confio na imprensa. Tá bom, Deus não é capaz de dirigir a igreja, esse é o ponto que mais me assustou, né? Porque cá para nós, se Deus não é capaz de dirigir essa igreja, eu não sei o que você está fazendo aqui, cara. Com todo respeito. Não, os homens tomaram conta. Caramba, Deus é o Criador do universo. Ele disse, haja luz, ele falou e as coisas se materializaram, ele é o Todo-Poderoso, ele sabe o fim desde o princípio, mas ele não é capaz de dirigir essa igreja. Isso é uma coisa incrível para mim. Eu prefiro acreditar na evolução, com todo respeito. Porque que Deus é esse? Que está sujeito a meia dúzia de homens aí que dizem como vai funcionar a igreja. É claro que durante a história do povo de Israel no Antigo Testamento, houve reis que andaram de modo perverso. Deus tolerou essas pessoas, mas continuou guiando o povo de Israel. É claro que na igreja de Coríntios, tinha muita gente que não prestava, mas Deus continuou guiando a igreja.
A triste notícia para você que acha que Deus não guia mais essa igreja, é que o remanescente é quem fica, não é quem sai mais. Leia atentamente a senhora White, você vai ver isso. Então, quando eu me queixo da vida e do plano de Deus, eu estou dizendo para ele, o Senhor não é capaz de dirigir essa igreja, o mundo e a minha vida. É isso que eu estou dizendo. Que ele não tem condições de fazer as coisas acontecerem segundo o plano dele. Então, desculpa, é melhor você ler Richard Dawkins e ir para a evolução, que é mais coerente. Porque se ele não tem condições de dirigir a história do mundo, nem a história da igreja, nem a sua vida, está tudo errado, então não há mais no que acreditar. Bom, murmuração também é criticar os outros. Isso eu aprendi também a duras penas, né? Quando você conhece alguém que critica tudo e todos, primeiro, você tem que entender que essa pessoa também critica você pelas costas. Isso é uma lei da vida. Lamento te dar essa informação. Mas quando você encontra alguém que critica tudo e todos, essa pessoa também critica você. Não tem por onde correr. Está no caráter, está no DNA dela. E quem critica muitos outros, está sempre pondo defeito em tudo e em todos, tem algum problema muito sério que mais tarde ou mais cedo vai aparecer. Isso, infelizmente, também eu vi acontecer de montão. Então, cuidado com a murmuração, cuidado com encontrar erros em tudo. Cuidado com espalhar boatos. Eu não sei se é verdade, mas me disseram isso. Cara, se você não sabe que é verdade, não diga para ninguém. É claro que eu já fiz isso, por isso que eu estou dizendo para você que não deve ser feito. Porque não é fácil tomar consciência disso. É tão comum, é tão automático, parece que o boato é uma coisa que nos dá prazer. É mais ou menos assim, quem tem a informação tem algo que o outro não tem, isso coloca a gente numa posição um pouquinho superior, não é? Então você já ouviu falar daquela história? Cara, cuidado com isso. Para de fazer isso, você faz, não é? E isso aconteceu no povo de Israel, mas antes aconteceu aonde? Com Lúcifer no céu. Foi exatamente a estratégia dele. Ele espalhava boatos, ele colocava a ideia na cabeça dos outros, depois quando os outros anjos reproduziam a ideia dele, ele dizia, o fulano falou isso para mim, o que você acha? Então, muito cuidado com isso. Por isso também o povo de Israel não entrou na terra prometida. E a gente está a caminho de Canaã. Será que nós seremos vencidos? É óbvio, né? Quer dizer, não é tão óbvio, então tenho que dizer. É lógico que eu luto com essas coisas todas, não é? Eu não estou jogando isso na sua cara. Isso é um problema nosso, humano, de todos nós. Então a pergunta é, nós seremos vencidos? Cobiça, busca de satisfazer o próprio eu, satisfazer os desejos da carne, tomar o que é do próximo, idolatria, prestar culto a ídolos, qualquer coisa mais importante do que Deus, uma fantasia para nos tornar mais seguros, poderosos e ter prazer, imoralidade, qualidade do que é imoral, falta de moralidade, ação imoral, maus costumes, murmuração, queixar-se da vida, criticar os outros, encontrar erro em tudo, espalhar boatos. Será que nós vamos ser vencidos? A gente está indo para Canaã. O que Paulo queria ensinar aos coríntios, que era uma igreja bastante complicada, era, não cometam os mesmos erros. Não é? E essa é a nossa luta, esse é o nosso dia a dia. A gente vai ter que lutar com alguns de vocês, eu, né, com algumas coisas, você com outras, mas todos nós em algum momento nos encontramos aqui. Essa é a realidade. A gente é assim. E por isso Paulo escreveu. A gente pode vencer? Essa é a pergunta. Claro que pode. Vou ler o texto de novo aqui, 1 Coríntios 10, 11 a 13. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, não sobreveia você. E esse é o texto que eu acho bacana, que eu não me canso de repetir. O verso 13. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, nenhuma tentação é
insuportável. Por isso que você e eu somos culpados quando a gente peca. Ah, mas a tentação foi muito forte. Mas a revelação diz que ela poderia ter sido suportada. Por isso que a gente é culpado, senão a gente não seria. Adão poderia não ter comido da fruta? Claro que poderia. Eva poderia não ter comido? Claro que poderia. Por isso são culpados. Então, nada vai ser além do que você e eu podemos suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vai prover livramento para que vocês possam suportar. Eu tenho que pedir socorro. E aí, essa semana, o texto que eu estou meditando aí, que eu falei para vocês no início, é o seguinte: a CPB lançou um livrinho chamado Ministério Pastoral Adventista. No primeiro bloco de textos, ela diz que o pastor tem que se converter todo dia. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E essa semana eu tenho pensado nisso todo dia. E todo dia eu fico pensando, onde mais que eu tenho que me converter? O que mais é preciso mudar? O que mais é preciso resistir? O que mais é preciso suportar? O que mais é preciso pedir socorro? Todo dia eu faço uma nova descoberta. E talvez esse seja o grande segredo, né? No momento em que você se vê em uma situação que apela para os pecados que foram descritos aqui, você vai ter que correr e pedir socorro, senão vai ser uma vítima fácil do diabo. E a pergunta é, será que a gente tem se entregado tão fácil? Ou será que a gente tem resistido, tem suportado, tem pedido livramento? Ou a gente, diante da tentação, simplesmente se entrega? Essa é uma coisa que só você pode avaliar, né? Em relação a você mesmo, a você mesma. E cada um, enfim, em relação a si mesmo. Tomara que Deus nos ajude a gente chegar em Canaã e não sermos impedidos de entrar. Tomara que a gente consiga chegar lá com passe livre. Nós todos estamos nessa caminhada e nessa luta. Que Deus nos ajude e ajudemos uns aos outros, né? O próximo momento aqui, a Escola Sabatina, é para isso. É para você contar suas experiências, falar o que te afetou essa semana, repartir, ouvir. É mais um momento aí em que a gente pode usar a comunidade para se ajudar nessa caminhada. Que Deus te abençoe. Nossos irmãos de fé perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passa.
passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. De coração me entreguei. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Quase que eu comecei a cantar. Vocês se levantam para a gente fazer uma oração? Imagina eu cantando aqui depois Nossa. Quando for para o céu, eu quero uma voz dessa, de homem, né? Claro. Maju, você vai tocar para nós? Não vai. Nosso Senhor, agradecemos a Tua paciência conosco, a Tua bondade, o Teu perdão, e pedimos que o Espírito Santo venha habitar em nós nesse dia de sábado, para a gente vencer, para nós sermos vitoriosos em relação ao mal, ao pecado que nos assedia. Nós queremos entrar em Canaã, nós queremos estar livres daquilo que nos faz sofrer e faz sofrer outras pessoas. Queremos estar livres daquilo que ofende o Teu coração, a Tua santidade. Pedimos poder, o Espírito Santo, pedimos a vitória e pedimos também, claro, a certeza do perdão quando nós errarmos, quando nós falharmos, para que a gente chegue em pé na vinda de Jesus Cristo. Oramos em nome dele, o nosso querido Salvador. Amém.